Boa tarde, meus amigos. Deus abençoe e nos proteja o estudo na noite de hoje, agradecendo a Deus e aos bons espíritos que dirigem a casa de Leon Denis, criando para todos nós mecanismos, de conhecermos a doutrina espírita com as palestras públicas, com os estudos nas palestras. De certa forma, é uma alegria cada vez que cada um de nós mergulha nos estudos das obras de Allan Kardec, e nas palestras de segunda-feira, essa obra, o livro Céu e Inferno, nós vamos penetrando mais na realidade da vida espiritual. Então, temos que agradecer a Deus, agradecer a Allan Kardec, agradecer a direção espiritual, material da casa, de dar a oportunidade de todos nós estarmos aqui. Bem, é tão belo, como o Lopes disse, o conceito da realidade de vida espiritual que o senhor Six Deniers passa para todos nós. E observar que Allan Kardec, em mecanismo do processo de conhecimento de vida espiritual, evocava os espíritos recém-desencarnados. E o senhor Six Deniers, ele era conhecido do médium. Imaginar alguém aqui da casa, um trabalhador da casa, desencarna. Nosso amigo colaborou, conviveu conosco, e porque ele deixou o corpo físico, se nós conhecemos a realidade da vida espiritual, se cada um de nós tem a mediunidade de perceber os espíritos, sejam eles em várias classes, em condições morais, por que não usar o mecanismo da mediunidade, que é um instrumento orgânico, que nós podemos aprender como significa isso, conhecendo mais sobre a doutrina espírita no livro dos médiuns, mostrando Allan Kardec, por orientação dos espíritos, que é uma estrutura orgânica, ou seja, uma possibilidade da organização física no corpo para essa percepção. E se tem o médium que percebe isso, por que não buscar junto desse médium a lembrança do nosso amigo que desencarnou, não é isso? E essa lembrança não precisa de ser com detalhes do CPF ou detalhes onde que está aquele broche que eu deixei guardado na gaveta tal. Você sabe dizer onde está, para saber se é o espírito ou não. O que importa é, como diz Allan Kardec no livro dos médiuns, o que importa se as palavras do espírito trouxe para aquele que pergunta uma reflexão íntima da ligação entre eles dois. E é isso que nós vimos aqui, a espontaneidade, a naturalidade na vivência com a mediunidade, onde Allan Kardec fazia pergunta para os espíritos recém-desencarnados sobre a condição da vida deles. E esse senhor Six Deniers está qualificado como espíritos felizes aqui no livro, porque no livro tem espíritos sofredores, endurecidos, arrependidos, suicidas, e esse está qualificado como espíritos felizes. E nós podemos tentar perceber essa posição de espíritos felizes para junto de nós também. Ele mostrou aqui que passou alguns momentos difíceis no seu desprendimento, mas ele desencarnou de quê? De acidente. Não sabemos qual foi o acidente, mas vamos pensar nos dias de hoje, um acidente de carro. Uma pessoa com seus 45, 50 anos, ainda cheio de energia, pleno, em condições de servir com sua mente, com a sua força, mas tenha sido um homem bom, pai de família, trabalhador, utilizou sempre os seus momentos para ajudar as pessoas no seu lar, na sua vizinhança, procurou sempre a ideia de enxergar os objetivos da lei de Deus, mesmo às vezes, como ele diz aqui, desacreditando de algumas coisas. Porque desacreditar de algumas coisas faz parte de querer conhecer. Hoje nós estamos aqui, mas muitos de nós poderíamos não ter nem acreditado em reencarnação, em vida espiritual, mas estamos o quê? Buscando informações sobre aquilo que não acreditamos. Isso é bom. É bom perceber o processo da busca de algo superior. Então o Sr. Six Deniers, ele tinha as suas limitações, mas, como ele disse, o peso do amor de Deus fez enxergar brevemente que
que algumas ações dele, que ele não demonstrou, algumas ações dele fez pesar na balança, e o desprendimento dele do corpo foi rápido. Mas ele mostra que nesse desprendimento, como se fosse hoje um acidente de carro, o corpo físico ainda é encharcado de energias, de fluido de vida, prende um pouco o espírito no momento do seu desenlace. O espírito não sabe. Nós, por exemplo, o que vai acontecer? Estamos dirigindo e de repente um acidente, desencarnou. E o que ele fala? Vendo o seu corpo, por vários momentos ele demonstra que até com o período do desenlaçar, provavelmente alguns dias após o seu desencarne, no desenlaçar do corpo espiritual, do corpo físico, fluidos vitais ainda estavam ali ligados no corpo. É como se fosse uma força magnética, um ímã que puxa um metal. A gente percebe a força do ímã, não percebemos? Quando o ímã puxa o metal, ou colocam o ímã em posições de polos diferentes, né? Eles tentam se grudar para se afastar. Percebemos que tem alguma coisa que puxa o ímã de polos diferentes, próximo um do outro. E assim, o nosso corpo espiritual vai se afastando do corpo físico à medida que esses fluidos vão se desfazendo, se diluindo na matéria do mundo material, que absorve os fluidos que impregnam o corpo físico. E quando isso vai acontecendo, o espírito vai se desligando. Agora imaginar, como ele demonstra aqui, esse período de consciência que isso acontece. E nesse período vê o seu corpo se desfazendo e mostrando que até os vermes corroendo no todo, a medula, nos ossos. E observar durante esse período as confusões dos pensamentos, das emoções, da tristeza, do apego, da ligação com família. Ficou meu filho, ficou minha esposa, minha casa, um acidente, não me preparei para desencarnar, nem sabia que isso ia acontecer. Milhões de pensamentos e sentimentos podem brotar para cada um de nós aqui. Não precisamos de ser uma pessoa ligada à questão do mal, não. São as preocupações naturais que não nos preparamos normalmente para desencarnarmos. Estamos vivendo o dia a dia, mas ninguém fica vivendo pensando que vai desencarnar hoje, né? Vou viver hoje o meu último dia. E abraça todo mundo, fica feliz, se despede de todo mundo. Não sei se amanhã eu vou voltar para o corpo, então estou sendo hoje feliz pelo meu último dia. Ninguém fica fazendo isso, né? Mas ter a consciência de viver melhor possível cada dia. Isso é bom, porque não sabemos a hora que iremos retornar para o mundo espiritual. E esses pensamentos, esses sentimentos de bem que nós vivermos todos os dias, facilita a gente no desprendimento. Se somos um bom pai, um bom filho, boa mãe, um bom irmão, um bom marido, boa esposa, um bom amigo, se somos uma boa pessoa na convivência do dia a dia, isso faz boas lembranças. Agora, se somos devedores, arrogantes, se somos aqueles que temos dificuldades nas relações, se somos aqueles que temos lutas emocionais ou vícios, na hora do desprendimento, seja ele em qualquer instante, vamos ficar pensando sobre essas questões também. Então, não existindo ainda perfeição na vida do senhor Sixdene, ele tinha suas lutas, mas lembrou de coisas boas. Lembrou dos pensamentos, das atividades boas, dos sentimentos bons, das ações boas dele. E nessa hora, com essa turbulência de pensamentos, onde monstros, como ele fala, né? Espíritos que se aproximavam dele, porque estavam vivenciando aquele instante do desprendimento, ele vai se afastando e uma luz imensa vai penetrando o seu ser, e quando aquela luz imensa penetra todo o seu ser, no desprendimento do corpo físico, por alguns dias, não relata aqui quantos dias, então ele penetra numa outra região mental e espiritual, percebendo os familiares
que agora ele, olhando aquela energia que penetrava o seu ser, não conseguia descrever a beleza, a segurança que era o amor profundo que invadia ele por olhar aqueles rostos de quem ele amava. Imaginar nosso pai, nossa mãe, que estejam bem na vida espiritual, nossos avós, que estejam com mais segurança na vida espiritual, alguns amigos que estejam também vindo nos encontrar no momento do desencarne, saindo daquela turbulência e a gente conseguindo enxergar a eles sorrindo, trazendo alguma coisa para secar a boca, como ele fala que no momento do desprendimento, nada fazia com que ele se sentisse bem, a boca seca, as sensações que o corpo ainda trazia, mas depois que tudo isso acabou, ele enxerga os amigos, que lhe dão um abraço, que lhe molham os lábios, né, nas percepções de algo melhor, e ele se sente pleno de uma felicidade que não dá para retratar. Uma felicidade que ele demonstra de coisas que hoje nós teríamos que tocar e não conseguiríamos tocar, de sentimentos que nenhuma palavra poderia traduzir. E ele percebe isso tudo, envolvendo a ele, enxergando as coisas não pelos olhos, mas enxergando as coisas pelo que ele estava sentindo, tocando os seus amigos, tocando as coisas belas ao seu redor, não com as mãos, mas tocando quando olhava para alguma coisa e penetrava no seu ser. E é isso que nós devemos exercitar. Imaginar, como ele diz, o que é mais importante para perceber tudo isso é o amor. Exercitem o amor. E às vezes nós não conseguimos perceber essa intensidade desse amor ou a simplicidade desse amor. E criamos barreiras tão grandes pelas nossas imperfeições. Mas a cada passo que a gente vai dando na nossa vida e enxergando os obstáculos, essa condição de vivenciar esse amor se amplia. E começamos a pensar no pai, na mãe, no irmão, na esposa, no marido, no filho, todos nós como espíritos, sentindo e percebendo as limitações uns dos outros, como eles também percebendo as nossas limitações e tentando vivenciar com essa energia do amor, do querer o bem, do auxiliar, do ser um amigo, em qualquer condição, amigo como pai, como filho, como irmão, amigo que quer o bem do outro. De perceber que quanto mais a gente expõe esse sentimento do bem, esse sentimento do bem se ampliando em nós, penetra no outro também, e o outro pode identificar isso como amor. E é essa percepção que nós temos que ver no Cristo, em Jesus, quando ele disse: amar ao próximo como a si mesmo. Então, para que a gente possa expressar o amor que o outro queira ou possa sentir em nós, nós também temos que deixar ele fluir de nós. É amar o outro, abraçar o outro, com certeza do que está fazendo. É transportar para o outro o abraço sem precisar do toque físico. É amar o outro à distância sem precisar estar presente. Treinar aqui na convivência, treinar aqui no corpo físico, querer o bem ao outro, entregar o seu melhor, repartir o pão e oferecer a melhor parte para o outro, para treinar e não ser egoísta. Vou treinar, se vai repetir, se vai partir alguma coisa, se partiu e sobrou uma parte maior ou uma parte melhor, oferecer aquela para o outro, porque eu quero o bem para o outro. Porque se alguém partisse e me fizesse a mesma coisa, eu também seria feliz. Então, se eu quero isso para mim, eu vou fazer para o outro. É simples. No partir um pão, no partir um doce, um bolo, uma omelete em casa. Mas talvez a gente tenha dificuldade por várias questões. Então, passar aquilo que é melhor para o outro. Imaginar os sapatos esfregados, limpos, daquela pessoa que a gente ama. As roupas passadas e penduradas daquela pessoa que a gente ama.
E não importa qual é a condição e posição que se encontra na convivência, é querer o bem. Saber que o outro se sentirá bem daquela maneira. E isso, dentro dos exercícios que se faz na convivência física, esse exercício se transporta para a realidade da nossa vida como espíritos, separados do corpo. Então nós vamos receber também essa energia, porque ela penetra em nós. Ela faz parte da gente. Então vamos entrar nessas energias na realidade do mundo espiritual. Agora, se é o egoísmo, se é a tristeza, se é o rancor, que ainda é tão forte em nós, como nós vamos, ao desencarnarmos, como Six Denner, num acidente, sem nos preocuparmos com as pessoas ou com aqueles que estão ao nosso redor, sem repartirmos as coisas simples da nossa vida, como nós vamos estar com os nossos sentimentos ao nos desprendermos rapidamente no acidente? Como estará a nossa mente? Ao que estaremos ligados? Essas reflexões a doutrina espírita traz para cada um de nós. E ela é educadora, ela demonstra, olha, é assim que acontece. A decisão de fazer ou não é de cada um, mas é assim que acontece. Essa é a lei de Deus, lei da física, da força do magnetismo, que faz com que as nossas paixões nos prendam ao corpo físico. Imaginar como é bom, não é? Desencarnar, em qualquer momento que seja, e nos desprendermos do corpo e só termos lembranças boas, não termos tormentos em nós, e nos desprendendo do corpo, toda aquela energia do corpo tenha sido usada para o bem, para o benefício das pessoas que amamos. Então esse fluido que vai se desprendendo será muito mais rápido o desprendimento, porque ele é um fluido expandido pela atividade do bem que se fez. E quem estará utilizando desse fluido no momento do desprendimento não serão os espíritos sofridos, porque aquele fluido eles não conseguem manipular, porque não era um fluido que correspondia aos interesses deles. São fluidos do trabalho, de exercício no bem. E os espíritos sofridos ainda não entendem o que é bem. Imaginar a irradiação que se faz numa conduta sempre assim. Mas para cada um de nós está o objetivo da lei de Deus, que ninguém pode julgar, ninguém pode saber como será o desprendimento de cada um, como demonstra o Sr. Six Denner. A partir de certo momento, ele é arrebatado, não é? A convivência desses espíritos e demonstra a sua felicidade. E, através da evocação, Allan Kardec, com os espíritos lá da época, auxiliado, perguntam a ele como ele conseguiu fazer com que tudo isso acontecesse. E ele diz assim, pergunta, deseja dar notícias também de sua filha, que havia desencarnado 5 anos depois que ele desencarnou? Ele responde, ela está em missão na vossa terra. Outra pergunta, ela é feliz como criatura? Não quero vos fazer pergunta indiscreta. Resposta, eu bem o sei. Acaso não vejo o teu pensamento como um quadro diante de meus olhos? Não, como criatura ela não é feliz, ao contrário, todas as misérias da vossa vida devem atingi-la. Ela, porém, deve dar o exemplo dessas grandes virtudes, das quais fazeis grandes palavras, e eu a ajudarei, porque deverei velar sobre ela, mas não terá muita dificuldade para vencer os obstáculos. Ela não está em expiação, mas sim em missão. Tranquiliza-te, pois por ela e obrigado pela tua lembrança. A filha dele, um bom pai, que educou sua filha, que deu demonstração desse bem, que teve o exemplo do pai sobre esse bem, e que continuou, diante da própria vida, a desenvolver ações no bem, e que desencarna tão cedo. Mas o que acontece? Ela retorna logo à reencarnação.
porque não havia terminado o que deveria ter feito. E o compromisso agora é do pai, está desencarnado, ajudando a filha numa nova encarnação, que estará em missão. Imaginar nós aqui, evangelizando nossos filhos, não é? Que bacana! Vamos colocar na prática, né? Evangelizando nossos filhos, a gente todo contente, já com 70 anos, lá, trabalhador da casa espírita e tudo mais, aí os filhos lá com 30 anos, vamos colocar assim, com 30 anos evangelizado aqui, já chegando os netos, também evangelizados na casa espírita. De repente, essa pessoa de 70 anos, trabalhador, desencarna e se prepara para ajudar o seu filho de 30 anos, que desencarna logo depois. E esse filho tem que reencarnar para dar continuidade aos seus objetivos, algumas vezes junto até o próprio filho, não é? Que está com 10 anos de idade, com 5 anos de idade, e tem que acompanhar a experiência com esse filho ainda, e retorna numa encarnação. E o avô, o pai desse jovem de 30 anos, acompanha agora uma nova existência, com toda a estrutura de reencarnação, numa proposta na instituição, numa proposta de desenvolvimento do bem, do evangelho, do trabalho. Olha quanto é importante uma evangelização, quanto é importante nós entendermos o objetivo da encarnação e acompanharmos as nossas crianças, que são espíritos que se organizaram pedindo a Deus para mergulharem numa existência onde pudessem receber essas informações logo de início. E o que estamos fazendo nas responsabilidades nossas de adultos com isso? É responsabilidade também. O senhor Six Denis se preparou para acompanhar sua filha num novo processo reencarnatório. Então, imaginar o que é isso para a gente? Estar desencarnado e vendo aquele nosso filho, que não podemos às vezes nem encontrar, e já reencarnou, e agora estaremos que dar apoio a ele numa nova existência, e a gente permanecer desencarnado. Talvez esse filho nem lembre, né? Porque ele vai encarnar e vai ter um outro pai, nem lembre que nós fomos pais deles, né? Então nós temos espíritos que têm amor por nós, que nós nem sabemos que eles tenham sido nossos pais, e o pai de hoje que temos, só nos trazendo a vida física, no compromisso que temos com eles também, nem sabe desse outro espírito que em outro processo de uma outra encarnação tenha nos amado como pai também. Não importa. O que importa é que estamos ajudando um ao outro. E ele mostra isso de uma maneira clara. Logo em seguida, nas perguntas, quando fala da filha, o senhor Six Denis, para demonstrar o que é isso, ele se afasta do médium. Se afasta do médium, e o médium diz assim: o que está acontecendo? Porque um outro espírito começa a penetrar o pensamento do médium. E o médium faz como se fosse uma prece, dizendo: se existe algum espírito sofredor, que seja amparado e que me auxilie os bons espíritos a escrever. Olha só, preocupação dele, do outro espírito que estava se aproximando, porque o senhor Six Denis se afastou, e pedindo amparo e socorro para que os bons espíritos, que no caso era o espírito São Luís, que era o responsável da Sociedade Espírita Parisiense, amparando, sustentando a equipe, auxiliou para que tudo ocorresse com tranquilidade. E o espírito logo em seguida começa a escrever, e a pergunta feita para ele: quem é você? Sou Valéria. O que está fazendo aqui? Vim para cá. Quem te trouxe? O senhor Six Denis. Qual o objetivo? De que fizesse preces por mim, de que me ajudasse. E contando o caso, né, ela narra do seu sofrimento. Qual é a sua relação com ele? Ele está me guiando, ele está me amparando, me sustenta. E logo em seguida, as vibrações das preces que foram feitas fez com que ela se sentisse melhor. Ela se despede e o senhor Six Denis retorna novamente na mesma reunião, no mesmo instante, e através do médium vai narrando a oportunidade que se tem no mundo espiritual para sermos amigos, irmãos um dos outros.
E é perguntado a ele: e qual o objetivo de você estar com esse espírito? Não importa. Porque no mundo espiritual não tem paretela. No mundo espiritual, o que importa é o amor. É o que sentimos um pelo outro. Porque aqueles que são nossos filhos poderão reencarnar, estarão sendo filhos de outros espíritos que serão pais deles. E o que importa? Mas o amor, o que nutrimos na encarnação, o que fomos um para o outro, não importa a condição, esse é o valor do que fica. É esse valor que fica registrado. Não é a cobrança do pai, mas é a cobrança da atitude de como aquele espírito foi como pai. Não é a cobrança da mãe, mas a atitude de como aquele espírito esteve na sua ação de mãe. Quantas pessoas que não são pais e que têm atitudes mais amorosas com outras pessoas que não são seus filhos? Quantas pessoas que não são as mães biológicas, mas têm atitudes amorosas com as pessoas como se fossem atitudes de mãe, cuidadora, amiga, protetora? O que importa é isso. O que importa é o que nós convivemos. É esse sentimento que nós temos que desenvolver em nós, nas experiências da convivência, uns com os outros. E o seu Six Dendis demonstra isso, trazendo esse espírito, que ela mesma disse: ele me trouxe, ele me guia, ele me ampara. E quando perguntam a ele: e quanto a esse espírito, quando deixá-lo, ele estará sob guarda de outros? Não. Ainda permanecemos junto a ele, e quando ele melhora, estamos ligados agora a um outro espírito mais necessitado, mas nunca deixando de termos o contato com aquele que está avançando. Não é bacana? Na casa espírita tem que se traduzir isso para a gente. Na estrutura familiar também, não é? Desencarnou alguém, não deixamos de ter contato com eles, deixamos? Não deixamos, eles estão em outro estágio. Vamos cuidar daqueles que estão mais necessitados. Os filhos cresceram mais um pouco, vão à vida avançar nos seus objetivos, mas daqui a pouco chegam outros, netos, né? Começamos a ter aquele sentimento materno, paterno no desenvolvimento disso, porque faz parte da gente, na convivência com eles. Se eles não nos oferecerem netos, não tem problema, tem outras crianças que se aproximam, e esse sentimento materno, paterno, permanece, porque faz parte daquele espírito que desenvolve isso, do encarnado que sente, que vive isso. E é isso que importa. Na casa espírita, quando cada um de nós chega aqui, apreensivo, sofrido, passando por várias situações difíceis, e somos abraçados uns pelos outros, fazemos amizades, encontramos recursos no atendimento fraterno, encontramos recursos no amparo, nas atividades dos passes de cura, nas orientações que são passadas, e vamos saindo daquela fase dolorosa e começamos a penetrar nos estudos e no trabalho do bem. Não somos mais aqueles que chegamos há um tempo. E aquelas pessoas que nos abraçaram agora vão enxergar a outras que estão enxergando, mas não deixamos de ter o carinho, o amor. Não tem a mesma atenção mais, não se dá mais a mesma atenção àquelas pessoas. Por quê? Elas melhoraram, elas avançaram. Agora é hora delas também ajudarem a outros. E assim nós vamos crescendo, nos amparando, nos sustentando, com visão da realidade de vida espiritual. Se nós não nos sentirmos assim, nós estaremos sempre nos apegando a tantas coisas ao nosso redor. Não somos donos nem do nosso corpo. Somente dos nossos pensamentos somos efetivamente responsáveis, donos do que emitimos, do que fazemos. Mas nada nos pertence do que seja material. Agora, sentimento, pensamento, emoções fazem parte de nós. Essas são fixas nossas. Podemos elaborar a todo instante, podemos desenvolver a todo instante bons sentimentos ou maus sentimentos, boas emoções ou emoções ruins, torturadas. Não é isso?
bons pensamentos ou pensamentos equivocados. É nosso. E é esse mundo que gira ao nosso redor. O senhor Six Denis fala sobre isso. Aprofundar o entendimento do amor. Porque somente o amor é capaz de fazer com que a gente perceba a realidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da lei de amor, o Espírito Lázaro trata disso belamente, não é? O Espírito que ama, ele se transporta como fosse ligeiro, seus pés não tocam o chão, nada mais lhe faz sofrer, nenhuma amargura do mundo, porque ele ama. E é essa a proposta que a doutrina espírita demonstra para cada um de nós. Agora temos que exercitar. O exercício é que é difícil, não é? A teoria, maravilhosa. Colocar em prática é que é tudo. E tenhamos certeza, todos nós estamos colocando em prática. Todos nós estamos tendo oportunidade do exercício desse amor. Todos nós estamos em crescimento, em evolução, não importa a condição e a posição de cada um. Tenhamos certeza. E seremos todos nós cobrados, ou quer dizer, alertados, né, na vida espiritual, pelas oportunidades que tivemos de sermos melhores e não fomos, de sermos felizes e não fomos, de termos amado e não amamos, perdoado e não perdoamos, de abraçar e não abraçamos, de transmitir o que podíamos ter de bom e tivemos medo de amar, de servir. Os nossos familiares que desencarnaram, quanto mais nós lançarmos para eles a proposta dessa percepção na realidade do mundo espiritual, nós estaremos amando a eles, ajudando a eles. Imaginar se eles não conseguiram ter esse equilíbrio, imaginar se eles não conseguiram desenvolver dentro da vida dele, como pai, mãe, irmão, seja a posição, desenvolver sentimentos ou ações que pudessem dar a eles estabilidade emocional ao desencarnar. Em que condições ele pode estar? Cada um de nós vai saber do seu ente querido, do seu familiar que desencarnou. Cada um de nós. Mas cada um de nós também pode refletir: o que eu fiz para aquela pessoa que desencarnou pudesse perceber esse entendimento de amor antes dela ter desencarnado? O que eu fiz? O que eu fiz para oferecer a ela algo melhor? A parte boa do repartir o pão e dar a parte maior. O que eu fiz para demonstrar isso? De exemplo, de respeito, de palavras, de convivência. E muitas vezes não temos feito algo que fosse melhor para o outro que parte. Não há problema. Seja qual for a situação, podemos fazer. Tenham certeza, podemos irradiar os nossos pensamentos, podemos transmitir para eles o que nós estamos aprendendo, podemos transmitir para eles o objetivo da casa espírita, onde espíritos amigos aqui estão, na força interior de cada um, para movimentar os nossos pensamentos, para ir ao encontro dos nossos familiares e, nas condições em que eles estiverem, receberem de nós o nosso amor, o nosso pedido de perdão, o nosso respeito, a nossa alegria, a nossa esperança. Que eles percebam o que cada um de nós estamos sentindo na casa espírita, no aprendizado da doutrina espírita, que eles sintam que, se não oferecemos a ele a parte melhor, enquanto encarnados um com o outro, estamos oferecendo agora. Então, que Jesus abençoe nossos corações, que os nossos familiares que partiram da vida física sintam que nós continuamos amando a eles, querendo bem a eles, e que eles sejam abraçados nesse momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Um tema tão bacana, né? Fica